Fala aí, pessoal, vamos seguir com o nosso SPED aqui. Agora a gente vai trabalhar a EFD, EFD, Escrituração Fiscal Digital, que é a escrituração fiscal do ICMS e do IPI. Bom, quando a gente pensa em SPED, a gente precisa ter ciência, né, que ele compreende diversos módulos, diversas escriturações. Então nós temos a ECF, a escrituração contábil fiscal, que é do imposto de renda. Nós temos o módulo dos documentos eletrônicos, né, nota fiscal eletrônica, nota fiscal consumidor, CTE, DANF, etc. Nós temos o que se chama costumeiramente de SPED contábil, que é a ECD, a escrituração contábil digital. Nós temos aquilo que costumeiramente se chama de SPED fiscal, que é a EFD, ICMS e IPI. Temos a EFD contribuições e temos outros elementos, né? Bom, quando o SPED começou, só havia o SPED contábil e o SPED fiscal. Então, a escrituração do ICMS e IPI ela era chamada de SPED fiscal. Só que com o desenvolvimento do SPED foram surgindo outras escriturações fiscais digitais, de modo que talvez não seja mais apropriado você se referir à escrituração do ICMS e IPI como SPED fiscal, porque há outras escriturações fiscais hoje. Quando o SPED começou, só tinha essa aqui, então se chamava de SPED fiscal. Então assim, ainda hoje, né, se você ouvir SPED fiscal, provavelmente é uma referência a EFD do ICMS e do IPI, tá? Embora a gente tenha outras escriturações fiscais, quando se fala em SPED fiscal, geralmente é uma referência à escrituração do ICMS e IPI. E quando se fala SPED contábil, é uma referência à escrituração contábil digital, a ECD, tá bom? Então o nosso projeto do SPED está aí. A gente tem a FD dentro do SPED e o ajuste CNF 02/2009 criou a obrigação da EFD nos seguintes termos, na sua cláusula 1, primeira, fica instituída a EFD para uso pelos contribuintes do ICMS e IPI. Aqui eu coloquei a cláusula com uma redação resumida, né, para facilitar. Então, quando foi criado o projeto, quando esse projeto do SPED foi se desenvolvendo, todos os estados já aderiram imediatamente, né? Nós tivemos algumas adesões aí mais tardias, o DF em junho de 19, Pernambuco em 19, mas hoje todos os estados aí já estão inseridos no SPED e já são usuários, né? E já exigem a EFD, a escrituração fiscal digital. A EFD, ela compõe a totalidade das informações em meio digital necessárias à apuração dos impostos referentes, que impostos, né? O ICMS e o IPI, tá? De interesse das administrações tributárias, das unidades federadas e da Receita Federal. Bom, se é ICMS e IPI, é claro que vai servir para os estados e para a Receita Federal também. Agora, qual é o ponto interessante aqui? Primeiro que é a totalidade das informações necessárias à apuração desses impostos, está aqui na FD. Quando a gente fala em totalidade, estamos falando em 100%. Significa que a escrituração fiscal digital, hoje, do ICMS e do IPI, elimina, né, contempla 100% das informações necessárias. Então, o livro de entrada, o livro de inventário, né, a apuração, está tudo aqui na FD. Não tem mais informação paralela, né? Não tem informação complementar em papel, geralmente não, né? Então, quando o ajuste diz que compreende a totalidade das informações necessárias, significa que é 100%, né, pessoal? É tudo. Já apareceu questão de prova dizendo que o contribuinte faz uma parte da FD no SPED, a outra parte ele precisa ir no cartório fazer tal coisa. Então, você já sabe que isso não é verdade, né? 100% da escrituração está aqui na FD e 100% da escrituração agora é digital, é meio digital, tá bom? Para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica da EFD, as informações serão prestadas em arquivo digital com assinatura digital. Mesma coisa para os outros módulos do SPED, né? Então aqui a gente vai repetir, né, o que a gente já viu aí, certificado digital, certificado A1, A3.
Então, a EFD precisa também da assinatura digital do contribuinte ou seu representante legal, né? Aqueles certificados A1 e certificados A3, né? O certificado CNPJ, para que a gente tenha a autenticidade comprovada, a integridade e a validade, né? Tudo isso para que a partir dessa assinatura digital a gente consiga a validade jurídica da escrituração fiscal digital. Veja, quando você apresenta a sua EFD, você está fazendo uma parte importante do lançamento, né? O lançamento tributário no ICMS, no IPI é por homologação. Cabe ao contribuinte antecipar as informações, prestar todas as informações, o fisco vem para homologar. Então, quando você apresenta a EFD, você está fazendo o autolançamento, né? Você está constituindo crédito, você está identificando a matéria tributável, a base de cálculo, a alíquota, né? Então, isso precisa ter validade jurídica, e a validade jurídica se dá por meio dos certificados digitais, da assinatura digital, através de um dos certificados possíveis. Uma questão. No que se refere à EFD, o decreto número tal dispõe que, vamos lá, a EFD é obrigatória para o contribuinte do ICMS, ok, optante pelo Simples Nacional a partir do início da sua atividade. Pessoal, quem é que vai fazer a EFD? É quem apura o ICMS, né? E o IPI na sistemática tradicional, confrontando débitos e créditos do imposto. O contribuinte do Simples Nacional, ele vai fazer a sua declaração do Simples Nacional, né? O Simples Nacional é um sistema facilitado que reúne vários tributos em um só, né? Em uma apuração só. Então, quem é Simples Nacional não apura ICMS na forma tradicional, não apura IPI na forma tradicional, não apura PIS/COFINS na forma não cumulativa, né? Então, o Simples é um condomínio de tributos, uma única apuração, um percentualzinho multiplicado pelo faturamento e você paga tudo de uma vez só. Consequentemente, quem é Simples Nacional não precisa apurar o imposto de renda de forma específica, não precisa apurar o ICMS de forma específica, não precisa apurar IPI de forma específica, não precisa apurar PIS/COFINS de forma específica, enfim, né? Então, Simples Nacional não exige a EFD. Logo, falso, né? Falso aqui. Mais uma assertiva. No que se refere à EFD, vamos lá marcar verdadeiro ou falso aqui. A EFD compõe-se de grande parte das informações impressas e encadernadas necessárias e suficientes à apuração do ICMS e do IPI, bem como de outras do interesse do contribuinte. Vamos lá. A EFD compreende grande parte das informações? Não. A EFD compreende 100% das informações necessárias. A EFD é uma sistemática digital, portanto, não há que se falar em impressão, em encadernação, né? Então, temos muitos erros aí. A EFD compreende a totalidade das informações necessárias à apuração dos impostos, né? Sistemática digital. Então, todos os livros estão dentro desse módulo que é a EFD e na sua forma digital. Consequentemente, resposta falso aqui para essa assertiva também. Mais duas assertivas aqui, ó, sobre a EFD. O contribuinte deve utilizar a EFD para efetuar a escrituração do livro de entradas, livro de registro de saídas, livro registro da apuração do ICMS, dentre outros. Perfeito, né, pessoal? O que é que a gente tem lá na escrituração? A totalidade das informações necessárias para apurar o ICMS e o IPI. Então, livro de entrada, livro de saída, registro de apuração do ICMS, o registro de apuração do IPI, o livro de controle do crédito do ICMS do ativo permanente, o CIAP, está tudo lá dentro da EFD, tá? Então, ó, é verdadeiro aqui. A próxima, as informações devem ser prestadas em arquivo digital, certo? Com assinatura do contribuinte, certo? Ou seu representante legal, claro. Autenticada em cartório, olha só, pessoal, né?
Não faz sentido você fazer um documento digital e ter que ir no cartório, ter que imprimir e levar em cartório, né? Então já ficou errado aqui, ó. O que garante a autenticidade, integridade e validade jurídica da EFD é o que? A assinatura por meio de certificado digital, tá bom? Então, errado aqui, falso. Então, verdadeiro e falso. Bom, quando a gente pensa em EFD, a gente tem, na verdade, uma grande plataforma de escrituração, né? A gente vai escriturar, vai anotar as notas fiscais de entrada ali nos blocos da EFD, né? Vai controlar os créditos em outro bloco, vai fazer a apuração do ICMS em um bloco, a apuração do IPI. Então a gente tem o tributo estadual e o tributo federal, tudo junto ali dentro de uma grande plataforma de escrituração. Isso pode despertar a seguinte pergunta, né? E sobre a competência tributária, né? Como é que fica? Porque a gente tem um tributo estadual e um tributo federal. Quem é que manda aqui na EFD? Bom, a competência tributária não é afetada pela EFD, né? Embora a gente tenha essa sistemática padrão aí de escrituração, cabe aos estados legislar sobre o seu ICMS, cabe à Receita Federal legislar sobre o seu IPI, né? Cabe à União, no caso, né? Então, o fato da gente ter essa plataforma de escrituração que é comum não afeta a competência tributária. A Receita Federal até tem um poder, vamos dizer assim, uma participação um pouquinho maior, né, na coordenação do SPED, na coordenação da EFD, mas isso não afeta a competência dos estados em relação ao ICMS, que continua plena, né? Não tem como um programa, um software como é a EFD não pode afetar a competência tributária, tá bom? Então vamos ter essa certeza aqui, ó. Quem manda no ICMS é o Estado, quem manda no IPI é a União, né? O fato de utilizarem a mesma plataforma para inserir as notas fiscais e fazer as apurações não interfere nessa competência. Uma característica da EFD é que ela preserva a autonomia da escrita fiscal dos estabelecimentos, né? Por quê? Porque tanto o IPI quanto o ICMS são tributos em que o fato gerador é a saída, né? E a saída, para a gente considerar a saída, é preciso considerar o local de saída. Então, a unidade de onde saiu esse produto, essa mercadoria, é muito importante para caracterizar o fato gerador. Então, assim como a gente já fazia na época da sistemática em papel, a gente vai replicar a sistemática aqui no SPED, a sistemática digital. Cada estabelecimento tem uma escrituração de ICMS e de IPI, tá? Porque os créditos e os débitos são gerados no estabelecimento e não na matriz, tá? Então, ó, se nós temos uma matriz com várias filiais, ó, teremos uma FD para filial 1, uma FD para filial 2, outra FD para filial 3, uma FD para a matriz, tá? Porque ICMS e IPI são apurados por estabelecimento. ICMS e IPI a gente precisa preservar a autonomia da escrita. E se é assim na vida real, na sistemática digital do SPED, precisa repetir. O SPED não altera a legislação, não altera os institutos que você conhece de direito tributário, né, de legislação tributária, tá bom? Então, ó, cada estabelecimento tem uma EFD. É diferente, por exemplo, do imposto de renda. Se aqui fosse imposto de renda, E aí, gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone.
Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo. Venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.